Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das jornadas mais marcantes da história, a saga do povo hebreu. Vamos acompanhar essa travessia desde aquele confronto final lá no Egito até os eventos que literalmente forjaram a identidade deles no deserto do Sinai. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que um povo que só conhecia a servidão, de repente se transforma? Como eles constroem uma identidade com leis, com um propósito, no meio de um dos lugares mais hostis do planeta? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Então, vamos começar pelo clímax da história no Egito. As 10 pragas, elas não foram só desastres naturais aleatórios. Pensa nelas mais como um confronto teológico, um verdadeiro duelo. E não era Moisés contra o faraó, não. Era o Deus dos hebreus contra todo o panteão de divindades egípcias. Olha, cada praga foi um golpe muito bem calculado. O Nilo virar sangue foi um ataque direto a Hapi, o deus do rio que era a fonte de toda a vida no Egito. A praga das rãs, uma afronta a Hekete, a deusa da fertilidade que tinha a cabeça de rã. A escuridão total, isso foi no coração do poder egípcio, anulando Ra, o deus sol todo-poderoso. E a última praga, a morte dos primogênitos, foi o checkmate. Atingiu o próprio faraó, que era visto como um deus vivo na terra. E esse versículo aqui resume perfeitamente a estratégia. O objetivo não era só castigar, era, desmontar sistematicamente toda a base de poder dos deuses do Egito. Era para deixar claro que o poder por trás dos hebreus estava acima de qualquer outra força, fosse ela divina ou terrena. A questão central era a soberania. E o mais curioso é que essa narrativa não ficou só nos textos hebraicos. Séculos depois, um historiador grego, Diodoro Sículo, registrou uma história sobre uma praga terrível no Egito que soa muito familiar. Segundo ele, os egípcios culparam os estrangeiros por essa calamidade e os expulsaram. E quem liderava esse grupo? Um homem que ele descreve como notável em sabedoria e coragem, Moisés. Com o poder do Egito despedaçado, a porta da liberdade finalmente se abre. Mas a saída não é uma fuga desesperada e caótica, não. Ela é marcada por um ritual super profundo que se tornaria a base, a pedra fundamental da identidade desse povo. A própria palavra Páscoa, que vem do hebraico Pessah, quer dizer passagem, ou passar por cima. Ela celebra aquele momento dramático em que o juízo divino passou por cima das casas dos hebreus, poupando a vida dos seus filhos. É a memória do instante exato em que a libertação foi selada. E o primeiro ritual da Páscoa foi todo pensado, cheio de significado. O sangue nos portais era um sinal de fé. A refeição apressada, com todo mundo pronto para partir, mostrava a certeza de que a libertação era iminente. O pão sem fermento simbolizava a pureza, a urgência de deixar para trás a fermentação, a corrupção da vida no Egito. Cada detalhe foi pensado para ser uma memória viva, um jeito de recontar essa história para todas as gerações futuras. A liberdade foi conquistada, mas a jornada estava só começando. Agora, o deserto se tornava o palco de um novo desafio. Era ali que a mentalidade de escravo seria testada até o limite, para dar lugar à mentalidade de uma nação livre. 10, esse número de novo? O que será que ele significa dessa vez? Pois é. Assim como foram 10 pragas de juízo sobre o Egito, a tradição diz que o povo hebreu testou a paciência de Deus 10 vezes no deserto. É uma simetria que dá o que pensar, né? 10 atos de poder divino seguidos por 10 atos de dúvida humana. E esse ciclo de reclamações mostra o quão profundo era o trauma da escravidão. A liberdade era assustadora. Diante do exército do faraó no Mar Vermelho, eles entraram em pânico. Em Mara, reclamaram da água amarga. Depois, da falta de comida. O ponto mais baixo, claro, foi o bezerro de ouro, uma volta completa à idolatria egípcia, bem enquanto Moisés recebia a lei no monte. E para finalizar, a recusa em entrar na Terra Prometida, tudo por causa de um relatório amedrontado de alguns espiões. E é exatamente essa bagunça, esse ciclo de medo e reclamação que pedia uma solução radical. E a resposta para esse caos não foi mais um milagre para matar a fome ou a sede, mas algo muito mais profundo: a entrega de uma lei, um código para estruturar uma sociedade e transformar aquele bando de fugitivos em uma nação de verdade. Ali no Sinai acontece uma virada de chave. O povo deixa de ser só um grupo de pessoas unidas por um destino de fuga para se tornar uma comunidade unida por fé e por uma aliança. A Torá, a lei que eles receberam, se torna a constituição deles. É a base da nova identidade política, social e espiritual.
E a história dos sinais se conecta de um jeito incrível com a história da própria escrita. Arqueólogos encontraram por lá artefatos como essa esfinge, que tem inscrições numa das formas mais antigas de alfabeto, o proto-sinaítico. Essa invenção, que deu um símbolo para cada som, foi o que tornou a escrita acessível para todo mundo, não só para uma elite. É impressionante pensar que, no mesmo lugar onde a tradição diz que a lei foi escrita em pedra, as bases de muitos dos nossos alfabetos modernos estavam sendo criadas. Ok, então eles já tinham uma lei para governá-los. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça para construir uma nação no deserto, um centro físico, um ponto de encontro entre o divino e o humano que pudesse viajar com eles. A instrução foi direta e, para a época, revolucionária. A ideia de construir essa estrutura, o tabernáculo, era para que Deus pudesse habitar de forma visível bem no meio do acampamento. Não num palácio distante, não num templo intocável, mas no coração da comunidade, dividindo a jornada pelo deserto. E cada detalhe do tabernáculo era uma aula. O ouro brilhante representava a glória, a divindade. A prata, que foi usada no resgate do povo, simbolizava a redenção. O bronze, lá no altar onde os sacrifícios eram feitos, falava sobre o juízo. A madeira de acácia, uma madeira humilde e resistente do deserto, representava a própria humanidade. E até os tecidos coloridos apontavam para ideias como realeza, pureza e sacrifício. O tabernáculo era visto como uma sombra das coisas celestiais, uma maquete terrena de uma realidade divina. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. O que essa busca de um povo antigo por um encontro real, tangível com o sagrado, o que essa busca por uma morada divina portátil no meio do caos, nos diz sobre a nossa própria jornada humana por conexão, por propósito e por uma presença que nos guia através dos desertos da vida?